Shalom, shalom, irmãos. Vamos falar hoje, vamos contar a história que todos já devem conhecer, né? Mas nós vamos falar sobre Gideão. E por que eu coloquei aí uma digital? A digital, né, atrás aí vocês estão vendo um formato de uma cruz que remete ao sacrifício de Cristo. Nós temos que ter uma identidade de Cristo, tá? Então é com isso que eu quero representar com essa imagem. Falar um pouquinho sobre a nossa identidade, sobre a identidade que Deus projetou para nós e a identidade que realmente nós estamos formatando. Qual identidade que é? Então eu quero ler o livro de Gideão com vocês. Antes de lermos Juízes no capítulo 6, eu quero ler para vocês Efésios 6:12. Já é um versículo muito conhecido, mas precisa ser lembrado a cada dia. Porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aqui o comentarista da Bíblia King James Fiel, ele coloca: não estamos em guerra simplesmente contra outras pessoas humanas, mas contra as forças demoníacas organizadas numa hierarquia que domina a humanidade e o sistema mundial, economia, política, religião, cultura de todas as sociedades. O príncipe destes poderes é Satanás, que detém o controle de todas as camadas sociais na rebelião mundial contra a autoridade do único e verdadeiro Deus. Somente o supremo poder de Cristo, que venceu todas essas forças na cruz, pode nos dar a vitória plena e eterna. Porque eu coloquei já de início essa passagem? Porque no título aqui, né, da King James Fiel, ele coloca aqui: servidão sob os midianitas. Tá? Então os midianitas era um dos inimigos em potencial de Israel, tá? Então nós vamos falar sobre essa história que foi real. Realmente os midianitas ali estavam oprimindo a Israel naquele tempo, mas tem um motivo, tem um porquê e já já você vai entender. E eu peço a você que antes de continuar ouvindo este vídeo ou este áudio, você esteja pedindo para o Espírito Santo, a Ruach HaKodesh, né, que esteja ministrando ao seu coração com relação a toda essa palavra, ok? Então, os filhos de Israel fizeram o mal aos olhos do Senhor. Então, primeiramente, vamos destacar aqui como é que começa este capítulo. Os filhos de Israel, eles fizeram o quê? O mal, tá? Então, já começa aí. O mal a quem? Aos olhos do Senhor. Então, já começa só para enfatizar o porquê de toda essa opressão estava sobre Israel. E quem que entregou ele na mão de Midian por 7 anos? Satanás? Não, o Senhor entregou, tá? Então, o Senhor entregou Israel na mão de Midian por 7 anos. A mão de Midian prevaleceu contra Israel, e por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si as covas que estão nos montes, cavernas e fortalezas. Então a opressão era tão grande que eles estavam se escondendo já, né, em cavernas, em montes, em fortalezas. Eu já tenho um vídeo que eu falo sobre essas prisões causadas pelos midianitas. E assim, quando Israel semeava, vão pegando todos esses versículos na questão espiritual, tá? Então, quando Israel semeava, os midianitas subiam
e os amalequitas também. Então não era só os midianitas. Então, em união, em sociedade com os midianitas, os amalequitas. Os amalequitas, outro inimigo em potencial de Israel. E os filhos do Oriente, mais terceiro grupo aqui, filhos do Oriente. Até eles subiam contra eles. E se acamparam contra eles e destruíram o produto da terra, até chegarem a Gaza, e não deixaram que? Sustento para Israel, nem ovelha, nem boi e nem jumento. Então, eles não vinham ali para saquear, para roubar, não. Eles vinham para destruir. Isso remete a uma passagem que diz, né? O ladrão vem senão a roubar, matar e destruir. Nesse caso aqui, eles vieram somente para destruir. Qual era o produto da terra? Era o sustento de Israel. Era a forma como eles se sustentavam. Pois eles subiam com seu gado e suas tendas e vinham como locustas em multidão. Locusta é uma forma de gafanhoto, tá? Pois tanto eles quanto seus camelos eram inumeráveis e entravam na terra para destruí-la. Sempre lembrando, irmãos, que terra remete a nós, né? Porque nós fomos feitos do barro. Barro é pó da terra, é tudo a mesma coisa aqui, então. Tanto é que a palavra para barro é Adamá, e daí que vem a palavra para o primeiro homem formado, Adão. E Israel ficou grandemente, e o quê? Empobrecido por causa dos midianitas, e os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Eu já tenho um vídeo também falando sobre esses ciclos, né, repetitivos de Israel, que eles entravam num ciclo de apostasia, aí depois quando eles, né, por causa dessa apostasia, eles eram afligidos, né, como aqui nesse caso, então eles vinha o arrependimento, o clamor, e depois vinha mais uma vez pela misericórdia do Senhor, o livramento. Mas esse ciclo sempre havia um padrão repetitivo por parte de Israel. Mas por quê? Porque nós vimos lá no início, né? Porque eles fizeram o mal aos olhos do Senhor. E sucedeu que quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor faz o quê? Envia um profeta aos filhos de Israel que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, eu vos fiz subir do Egito e vos retirei da casa da servidão. E vos libertei da mão dos egípcios, da mão de todos os que vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. E eu vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus. Né? Os amorreus, eles como se fossem todos esses habitantes de Canaã, tá? Às vezes eles usam cananeus, às vezes amorreus, mas é toda essa soma desses habitantes de Canaã, em cuja terra habitais, vós, porém, não obedecestes a minha voz. Então Deus está deixando claro por parte aí do enviado o porquê que eles estavam nesse sofrimento, o porquê que eles estavam nesta aflição, porque eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Eles sempre caíam em quê? Idolatria. Tá? Então esse mal aí se chama idolatria. Mais para frente vocês vão entender, tá? Na verdade, Israel, eles nunca deixavam, entre aspas, né, de adorar ao Deus de Israel, né? Que eles não tinham mais como único. Eles, em parceria, eles achavam que isso podia acontecer, né? Na verdade, é porque eles, essa questão da obediência aos mandamentos, eu sou o único Deus, não terás outros deuses diante de mim,
Isso não estava mais sendo ensinado de geração em geração. E eles se deixavam contaminar pela prática das nações, dos pagãos. E eles acabavam fazendo um duplo culto. Um culto a Iá, né? E um culto a ídolos, a demônios, na verdade. Aqui o título é Um Anjo Fala com Gedeão, ou Gideão, né? E veio ali um anjo do Senhor. Quando fala assim um anjo do Senhor, pode estar falando do próprio, uma aparição, né? Do próprio Mashiach, do próprio Yahushua, ou Jesus Cristo, certo? E se assentou debaixo de um carvalho que ficava em Ofrá, que pertencia a Joás, o Abiesrita, e a seu filho Gideão. E o seu filho Gideão debulhava o trigo no lagar. Lagar não é lugar de debulhar trigo. Lagar é o lugar de fazer o processamento das uvas. Então ele estava ali debulhando, né, o trigo no lugar de fazer o amassamento das uvas, para escondê-lo dos medianitas, para que eles não fossem saqueados, como a gente viu lá, que eles vinham, né, como uma grande multidão, como se fossem gafanhotos, e destruíam todo o produto da terra. Então, por medo, né, Gideão vai ali no lagar das uvas, e ele estava ali malhando o trigo, ou debulhando o trigo, certo? E o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, presta atenção nessa frase, o Senhor está contigo, homem poderoso e valente. Como que ele chamou Gideão? Vamos ler de novo? Homem poderoso e valente. Como assim? Como assim? Acabamos de ler que Gideão estava escondido, né, lá no lagar, debulhando o trigo, escondido para esconder esse trigo dos medianitas. E o anjo do Senhor chega para ele e diz assim: homem poderoso e valente. Que interessante isso. O anjo do Senhor poderia ter dito para ele, homem medroso, homem fraco, homem tímido. Não, ele chegou e deu a verdadeira identidade de Gideão. Entrega para ele. Olha quem tu é. Eu estou te mostrando aqui a tua verdadeira identidade. Homem poderoso e valente. Isso que você se tornou não é você. Essa identidade que você assumiu, você está assumindo uma identidade que não é a identidade que o Senhor te deu. Essa não é a tua identidade. Você assumiu uma identidade por causa dos teus medos, por causa dos teus traumas, por causa do teu passado, por causa dos teus antepassados, por causa das adversidades da vida. Mas essa não é a tua identidade. Não é a verdadeira identidade do céu. Mas é a identidade que você adquiriu por todos estes obstáculos que surgiram no teu caminho. Mas a tua verdadeira identidade, Gideão, é homem poderoso e valente. Que profundo isso, irmãos. É impactante essa palavra. É como se um anjo chegasse diante de mim e dissesse: mulher valente e poderosa. E naquele momento eu pudesse estar em um momento na minha vida onde eu estou escondida no lagar, malhando trigo, para me esconder dos meus inimigos, enfraquecida, com medo, temerosa, né? Escondida. E um anjo do Senhor chegasse para mim e dissesse: mulher poderosa e valente.
Deus nunca vai nos colocar para baixo. Presta atenção nisso. Se na sua mente está vindo pensamentos de derrota, de que você é medrosa ou medroso, que você não pode, que você não tem capacidade, que você nunca vai alcançar as promessas de Deus, isso não são palavras do céu. Isso são mentiras dos midianitas, dos amalequitas, dos povos do Oriente, ou seja, de demônios que estão influenciando, né? Estão fazendo ninho na sua mente, já fizeram ninho. E você acaba assumindo essa identidade de derrotado, de derrotada, de miserável, de alguém que não avança, de que não pode avançar. É essa identidade que a dor acaba trazendo para nós, essa identidade. As mentiras de Satanás, as flechas inflamadas do maligno sobre a nossa mente nos trazem essa falsa identidade. Mas o anjo não chega xingando Gideão. Interessante isso. O anjo chega colocando para ele, trazendo à sua memória aquilo que traz esperança, a sua verdadeira identidade, homem poderoso e valente. Amém? Guardem isso nos seus corações. E Gideão lhe disse: ó meu Senhor, se o Senhor está conosco, então por que tudo isso nos sobreveio? Essa não é o primeiro questionamento que sobe ao nosso coração, à nossa alma? Aquele sentimento de vitimismo, de coitadismo. Aí ele diz aqui: e onde estão todos os milagres, os quais os nossos pais nos contaram, dizendo: o Senhor não nos fez subir do Egito, agora porém o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Na verdade, o pai, ele nunca abandona. O que acontece é, como diz Isaías, os vossos pecados, as vossas iniquidades fazem divisão, fazem separação entre vós e o vosso Deus. Foi isso que aconteceu com Israel naquele momento. Lá no início do capítulo 6 de Juízes diz: os filhos de Israel fizeram mal aos olhos do Senhor. E Gideão se coloca aqui, não como um homem poderoso e valente, mas como um covarde. E se coloca aqui como alguém vítima. E como se Deus, o Todo-Poderoso, Yud-Re, Vav-Re, o Senhor Altíssimo, fosse o responsável por todo aquele mal que Israel estava passando. E o Senhor olhou para ele e disse: vai neste poder, e tu salvarás Israel da mão dos midianitas. Não te enviei eu? Ele nem dá ouvidos para aquela reclamação de Gideão, nem dá ouvidos, porque ele sabia que aquela reclamação não era algo dele, mas algo que estava vindo de uma alma machucada, de uma alma infestada pelas mentiras de Satanás. Então o anjo nem escuta essas palavras, essas dores, nem dá bola. Ele diz: vai na tua força, que ele chamou ele de homem poderoso e valente, vai nessa força de quem tu verdadeiramente és, daquilo pela qual Deus te formou. Deus não nos formou homens e mulheres
tímidos, medrosos, não. Ele nos fez a imagem e semelhança dele. E Deus não é medroso, nem tímido, não. Então o anjo nem dá bola para essas palavras, ele nem... É como se ele nem tivesse escutado toda essa murmuração. Ele diz, vai na tua força, na força que Deus te deu desde o princípio, e tu salvarás Israel da mão dos medianitas. Não te enviei eu? E ele lhe disse, ó meu Senhor, continua a murmuração, né? Com que salvarei Israel? Eis que a minha família é pobre em Manassés e eu sou o menor na casa do meu pai. Olha o que uma alma ferida faz. Gideão simplesmente parece que não escutou a palavra do anjo do Senhor, que diz, vai nesta força, eu estarei contigo. A alma ferida, ela fica, parece, com cascas, sabe? Com uma couraça. A alma, ela fica com uma couraça ruim. Parece que nada penetra ali. Nenhuma palavra. Não, a dor fica encapsulada ali. Fica rígido ali. Precisa bater muito ali para quebrar aquela couraça. Tanto é que ele diz, com que salvarei Israel, sendo que o anjo do Senhor acabou de dizer, não te enviei eu, e se eu te enviei, Gideão, eu estarei contigo. Não está escrito aqui, mas é isso. Eis que a minha família é pobre em Manassés, eu sou o menor na casa do meu pai. Olha como é que estava a identidade de Gideão nesse momento. Completamente comprometida pela dor. E o Senhor lhe disse, certamente estarei contigo. Ó, o Senhor quebrando aquela casca. E eu certamente estarei contigo e tu ferirás os medianitas como a um homem. E ele lhe disse, se agora tenho achado graça aos teus olhos, então mostra-me um sinal de que tu falas comigo. Ele aqui, num primeiro momento, né, às vezes meditando sobre essa questão de sinal, eu achava assim, poxa vida, quanta incredulidade. Só que eu comecei a entender que essa questão de um sinal, ela faz parte do discernimento que nós temos que ter. Faz parte, por quê? Porque o inimigo, ele se reveste de anjo de luz. Então, nós não podemos aqui crucificar a Gideão por ele ter pedido essas provas, né? Ele precisava disso, ele precisava desse sinal, tanto é que o anjo não o recrimina. Ele diz, Gideão diz para o anjo, não partas daqui, rogo-te, até que eu venha a ti e te traga o meu presente, e o coloque diante de ti. E ele disse, aguardarei até que tu retornes. Então o anjo não o recriminou por esse pedido de prova, né? Ficou ali aguardando, e Gideão entrou, preparou um cabrito e bolo sem fermento de um efá de farinha, pôs a carne em um cesto, e ele pôs o caldo em uma panela e o trouxe para fora debaixo do carvalho e o apresentou. E o anjo de Deus lhe disse, toma a carne, os bolos sem fermento e coloca-os sobre esta rocha e derrama o caldo. E ele assim o fez. Então o anjo do Senhor estendeu a ponta da vara que estava na sua mão e tocou a carne e os bolos sem fermento, e subiu fogo da rocha e consumiu a carne e os bolos sem fermento. Então o anjo do Senhor retirou-se da sua vista. E quando Gideão percebeu que ele era um anjo do Senhor, então ali vem, né, a comprovação da prova. Gideão disse, ai de mim, ó Senhor Deus, porque eu vi um anjo do Senhor face a face. E o Senhor lhe disse, paz seja contigo, não temais, não haverás de morrer. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e o chamou de, aqui eles colocam, né, Jeová, mas o nome é Yud-He-Vav-He Yahuwah Shalom. E até este dia ainda está em Ofrá dos Abiesritas.
E sucedeu que na mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o novilho do teu pai, o segundo novilho de 7 anos de idade, põe abaixo o altar de Baal que o teu pai tem e corta o arvoredo que está junto a ele, né? Os postes ídolos, né? Essas árvores de idolatria. Então, como eu falei antes, né? A idolatria é a questão geralmente daquilo que o Senhor diz, né? Fizeram mal aos olhos do Senhor. Porque desde que eles fizeram, quando Moisés demorou, né, para trazer, para descer do monte e trazer as tábuas dos mandamentos, eles já construíram um bezerro de ouro. Então, a idolatria está sempre ligada a esse mal que a gente faz ao Senhor. E edifica um altar para o Senhor teu Deus no cume dessa rocha, no local ordenado, e toma o segundo novilho e oferece um sacrifício queimado com a madeira do arvoredo que tu cortares. Olha que interessante. Como eu falei anteriormente, Israel estava num nível de apostasia tal que eles achavam que estava tudo bem servir a Yud-He-Vav-He, o Senhor Todo-Poderoso Yahuwah, e servir a Baal. Eles achavam que estava tudo bem, não, está tudo certo, não tem problema. O nível de cegueira espiritual era tão grande que eles achavam isso, tá? E eles achavam que Deus não daria bola para isso, né? Imagina, sendo que os mandamentos sempre dizem: eu sou Yahuwah, o teu único Deus. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti imagem alguma, nem uma escultura de nada que há acima no céu, na terra, embaixo da terra. Então sempre esses 2 primeiros mandamentos, né, para combater a idolatria. E aqui ele manda: destrua os altares, o Baal, né, o teu pai. Interessante isso, né, que o teu pai tem. Isso fala de os antepassados, né? Os antepassados, a idolatria que já vem de geração em geração, certo? Então, os filhos se criam vendo, só um minuto. Então, essa idolatria geracional, né? Então, tem que cortar o mal pela raiz. Pela raiz. Ele diz: corta esse arvoredo, né, que está ali junto com o altar de Baal, e será essa madeira que tu vai oferecer o sacrifício do novilho. Que interessante. E sempre o novilho, né? Por causa lá já do bezerro de ouro, certo? É muito interessante isso. Então Gideão tomou 10 homens dentre os teus servos e fez segundo o Senhor lhe disse. Aqui começam a obedecer. Aqui começa um marco, tá? Começa a obediência. E fez segundo o Senhor lhe disse. E assim foi, porque como temia a casa de seu pai e os homens da cidade, ele não poderia fazê-lo de dia, mas fê-lo à noite. Então, por causa, né, que ele sabia que o povo ficaria enfurecido por derrubar os ídolos deles, né? Ele fez isso à noite. E quando os homens da cidade se levantaram de manhã cedo, eis que o altar de Baal estava demolido, e o arvoredo que estava junto a ele estava cortado, e o segundo novilho foi oferecido sobre o altar que foi edificado. E disseram uns aos outros: quem fez esta coisa? E quando investigaram e perguntaram, disseram: Gideão, o filho de Joás, fez esta coisa. Então aqui começa a frutificar a verdadeira identidade de Gideão, de homem poderoso e valente. Apesar de que ele fez à noite, mas ele fez, já foi um primeiro passo. E Joás disse a todos os que se levantaram contra ele: vós rogareis por Baal? Podereis salvá-lo? Que seja levado à morte aquele que roga por ele enquanto ainda é manhã, se ele for um Deus, que rogue a si mesmo, já que demoliram o seu altar. Por isso, naquele dia, ele o chamou de Jerubaal,
dizendo que Baal defenda-se contra ele, porque ele pôs abaixo do seu altar. Então, Gideão, né, foi dado esse nome a Gideão. Deixa eu ver aqui o que significa este nome. Aqui, Ierubal. Vamos ver aqui o que significa este nome. Deixe Baal contender. Então, o nome dado a Gideão pelo seu pai quando destruiu o altar de Baal. Então, todos os midianitas e os amalequitas e os filhos do Oriente se reuniram e atravessaram e acamparam no vale de Jezreel. Porém, o Espírito do Senhor veio sobre Gideão. Então, veja bem, quando a gente começa a obedecer, o Espírito do Senhor vem sobre nós, tá? Aruach HaKodesh, o Espírito Santo. Porém, o Espírito do Senhor veio sobre Gideão e ele soprou uma trombeta, e Abiezer foi reunido após ele. E ele enviou mensageiros por todo Manassés, que também foi reunido após ele, enviou mensageiros a Asher, a Zebulon e a Naftali, e eles subiram para encontrá-los. E Gideão disse a Deus: se tu queres salvar Israel pela minha mão, como disseste, eis que colocarei um velo, ó, mais uma prova que ele pede aqui. Colocarei um velo de lã no chão, e se o orvalho estiver somente sobre o velo, e a terra ao redor estiver seca, então saberei que queres salvar Israel pela minha mão, conforme disseste. O vídeo que eu coloquei essa semana ainda, sobre fé, dúvida e incredulidade, eu falo, né, de Gideão, que ele ali, como uma forma de dúvida, né, ele pede essas provas. Então, a dúvida, ela é praticamente inerente ao ser humano. Como eu expliquei lá no vídeo, a dúvida, ela é uma forma também de nos protegermos, né, contra os falsos profetas, contra as falsas profecias, enfim, né, todas as artimanhas, às vezes, que Satanás usa contra nós. E assim foi, pois, levantou-se ele de manhã cedo e espremeu o velo e torcendo removeu o orvalho do velo, uma tigela cheia de água. E Gideão disse a Deus: não acenda a tua ira contra mim, falarei só mais esta vez. Permita-me provar, rogo-te, só mais esta vez com o velo, que agora esteja seco somente sobre o velo e sobre todo o solo haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois apenas sobre o velo estava seco e havia orvalho sobre todo o solo. Em nenhum momento Deus repreende a Gideão por pedir essas provas, tá? Nenhum momento. Então, pessoal, eu estava até com a intenção de ler todo o capítulo 7, mas eu tô com um problema na memória do meu celular, né? No armazenamento. Então, vocês podem ler, né? O 7 depois só vai mostrar que eles vencem, né, o exército inimigo sem fazer nada. Simplesmente pela força de Deus Todo-Poderoso, porque eles obedeceram. Certo? Porque eles entraram, né, na obediência. Deus vai lá e opera a vitória, né, para eles, destruindo. O que eles acabaram fazendo? Se matando uns aos outros, tá? Então essa é a chave da nossa vitória, a obediência, a submissão à vontade de Deus e assumirmos a verdadeira identidade que Deus nos dá. A identidade do céu e não a identidade mentirosa que Satanás vem colocando em nós através de maus pensamentos, através de dúvidas no sentido de duvidar de quem é o Pai, né? De quem é Deus, se ele realmente, né, é esse que diz que é Pai, que é bondoso, que é misericordioso, porque ele faz isso. Ele coloca em dúvida o caráter de Deus, o caráter de Cristo. É o que mais ele faz, colocar isso em nossa mente. Como Gideão ali, né, completamente machucado pela opressão do inimigo, ele diz: se Deus é por nós, por que tudo isso está nos acontecendo, né? Depois Deus faz com que aquela casca da dor, do sofrimento seja quebrada e ele entenda o porquê que tudo aquilo estava sobrevindo a eles, né? Então essa é a mensagem para vocês, para nós
buscarmos a nossa verdadeira identidade em Cristo. Amém? Um abraço a todos. Shalom.